era um menino muito esperto e alegre, que passava os finais de semana com sua amada avó. Todos os finais de semana, quando chegava na casa da avó, muitas guloseimas gostosas estavam preparadas, porque a avó era a melhor cozinheira que conhecia. Fazia bolo de chocolate, balas puxa-puxa, pãozinhos de queijo quentinhos saídos do forno. E o melhor, Felipe não precisava se preocupar com a hora certa de comer, porque ali a avó deixava comer as guloseimas quando lhe apetece. Assim, Felipe passava os finais de semana feliz. Outra coisa que ele amava era ouvir a avó contar histórias. Sem dúvida, a avó era a melhor contadora de histórias. Sempre que chegava em sua casa, ele ia lhe pedindo: vó, conte uma história. A avó puxava o óculos para a ponta do nariz e logo ia imitando uma voz fininha, se queria fazer a vovó da Chapeuzinho, ou então uma voz grossa quando era o lobo que perseguia a menina. E assim eles passavam as tardes dos finais de semana, brincando, se divertindo e ouvindo histórias. Certo final de semana, quando Felipe chegou à casa de sua avó, algo havia de diferente. Ela estava sentada à frente da sua máquina de costura e o chão estava espalhado de muitos retalhos, fitas e botões. A avó costurava velozmente, pedalando e segurando a máquina. O menino foi logo abraçando, beijando e perguntando: "O que você está fazendo, vovó?" A avó olhou para o menino e disse: "Ah, eu estou separando os retalhos que sobraram das muitas roupas que fiz durante a minha vida para todos da família. Esses retalhos, meu neto, eu vou transformar numa linda colcha de retalhos." Colcha de retalhos? Isso mesmo, uma colcha bem gostosa e cheia de muitas histórias. O menino logo se animou e pediu se podia ajudar a avó. A avó foi logo dizendo: "Você pode, mas precisa ser organizado. Separe os tecidos de acordo com o tipo, os de bolinha de um lado, os de listrinha de outro." E assim, Felipe pegou aquele monte de retalhos e começou a separar. Primeiro os de florzinha, depois os de listrinhas, os de bolinhas grandes, os de bolinhas pequenininhas. Quando de repente ele viu um tecido listradinho que lhe passou pela memória e perguntou: "Vó, eu lembro desse tecido, mas não sei bem de onde." A avó deu um leve sorriso e lhe contou que aquele era o restinho do tecido do primeiro pijama que ela havia feito para o Felipe. "Isso mesmo, aquele pijama que eu vesti até não servir mais." Felipe foi gostando de brincar com os tecidos e de separá-los. De repente ele viu um tecido de xadrezinho azul, bem pequenininho, e perguntou à avó do que era. A avó parou de pedalar um pouquinho a máquina e foi logo dizendo: "Esse tecido, Felipe, é de uma camisa que eu fiz para o seu pai no dia do aniversário dele. Você não se lembra? Sua mãe fez um bolo recheado muito gostoso. Tio Paulo, tio João, tia Josefina e até a Cecília com o Rex, seu cachorro, apareceram. O Rex começou a correr junto com Apolo, o meu cachorro. Seu pai foi ficando nervoso, porque um fez xixi aqui, o outro fez xixi ali, havia cocô pelo quintal, mas, sem dúvida, aquele foi um dia muito especial, um dia onde toda a família se reuniu para comemorar o aniversário do seu pai. Você se lembra?" "Lembro sim, vó, lembro sim, eu adorei."
Ah, mas sabe, Felipe, esse tecido que a vovó tem aqui bem pertinho dela, cheio de pequenos coraçõezinhos bordado e renda, a vovó tem um carinho bem grande por ele. Foi o tecido do primeiro vestido de festas que a vovó costurou e bordou delicadamente para sua mãe. Sabe, meu neto, quando sua mãe era bem pequena, a vovó fez um vestido cor-de-rosa bem lindo para ela. Um vestido cheio de chapeuzinho vermelho bordado. Sim, a sua mãe adorava ouvir a história da Chapeuzinho Vermelho, assim como você. E eu bordei vários chapeuzinhos no vestido. Sua mãe experimentou e rodopiava, quando de repente parou na frente do espelho e disse: "Mas mamãe, você esqueceu de fazer a bruxa." É, meu neto, eu havia esquecido da bruxa. Mas nós nos divertimos muito com aquela roupa. Que legal, vovó! Mas esse tecido, vovó, este aqui de azul marinho, com tantos detalhes, esse eu sei, vovó. Este aqui, ele era da avó Maria, não era? A sua mãe, que já morreu, junto com o vô Luiz e com o Apolo, seu cachorro, não é mesmo? É, meu neto, sim. Este é o retalho do vestido que eu fiz para minha mãe. E ela adorava vestir esse vestido. Ela sempre o colocava para ir à missa. Vovó, mas por que você tá assim triste, chorando? Não, meu neto, é só o meu nariz irritado de velha. Vovó, não minta para mim. Você disse que nós somos amigos de verdade, e amigos de verdade nunca mentem um para o outro. Tá certo, meu neto, você tem razão. A vovó, ela está um pouco triste, ela está com uma saudade enorme do vô Luiz, da avó Maria, do meu cachorro Apolo. Felipe disse: "Vó, saudade? O que é saudade?" A avó tentou explicar, dizendo: saudade é um sentimento de aperto que dói aqui na gente, quando a gente não pode mais ver aqueles que a gente ama. Felipe disse então: "Vó, eu não sei bem o que é saudade." E assim, os dois passaram o resto do dia separando os retalhos para que a avó pudesse costurar no dia seguinte. Muitas horas se passaram, Felipe ouviu muitas histórias e voltou para sua casa. Os dias passaram, as semanas, e ele não mais lembrava da colcha de retalhos que a avó iria fazer, nem daquela palavra estranha que não sabia o que era. Mas certa vez ele voltou da escola e ouviu a sua mãe gritando: "Felipe, Felipe, corra até o seu quarto. Sua avó esteve aqui mais cedo e deixou um lindo presente sobre a sua cama." O menino, que além de adorar a avó, adorava surpresas e presentes, subiu a escada correndo. E quando abriu a porta do seu quarto, viu ali, esticada na sua cama, a colcha de retalhos, aquela colcha que ele ajudara a sua avó, de certa maneira, a construir. Felipe se abaixou perto da cama e começou a pegar os detalhes, a sentir na mão, a lembrar dos pedacinhos de tecido. E melhor ainda, ele se lembrou de um tecido que naquele dia ele não tinha percebido. Era o tecido azul de um brim, e lembrou da história daquele tecido. Foi num final de semana em que seus pais resolveram viajar e deixá-lo com a avó por todo o final de semana. E ele pedalava e brincava, estava com um short, mas de repente ele caiu, ralou o joelho, se machucou, chorou e rasgou o seu short. A sua avó querida o levantou, o acolheu, o abraçou, passou remédio. E quando ele dizia: "Vó, mas o meu short está rasgado",
A avó retirou aquele tecido de brim azul e fez um short novo para ele. Ele lembrou de cada detalhe desse dia, lembrou de cada detalhe da colcha e, de repente, abraçando a colcha, ele entendeu o que significava aquela palavra que a avó havia dito: saudade. Desceu as escadas correndo, pediu à mãe: mãe, preciso ir na casa da avó agora, preciso falar com ela. A mãe entendeu a urgência do filho. Os dois juntos pedalaram e não demorou nada até chegarem na casa da avó. Tocaram a campainha, blom, 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 e rapidamente a avó veio assustada com aquele barulho. E logo foi abrindo a porta e dizendo: parece que eu estava adivinhando, meu neto, porque fiz o seu bolo de chocolate favorito. O neto agarrou a avó pelas pernas e abraçou. E a avó perguntou: o que aconteceu, Felipe? Por que você está assim tão emotivo? Sabe, vovó, vem aqui bem pertinho que eu quero contar uma coisa no seu ouvido, bem baixinho. Vovó, eu agora entendi, eu agora compreendi o seu segredo, eu já entendi. Agora eu sei o que é saudade. E o neto abraçou a avó apertadamente. Essa história, quem escreveu foi a Conceil Correia e Aniel Ribeiro. Se chama Colcha de Retalhos. Mas você pensa que a minha contação acabou por aqui? Não, você se engana. Porque, como Eduardo Galeano nos diz, as histórias, elas podem ter acontecido algum dia. Elas podem quase acontecer, ou elas podem nunca ter acontecido. Mas o bom de tudo isso é que elas acontecem cada vez que lembramos ou que contamos essas histórias. E essa história faz parte da minha história, porque quando a ouvi, junto com meus irmãos, resolvi fazer uma homenagem para minha mãe, que iria completar 90 anos e que velhinha já não podia mais tricotar com as suas próprias mãos. Eu e meus 5 irmãos, cada um morando em cidades diferentes, começamos então a fazer quadradinhos de tricô e crochê e ajuntamos cada um em um dia antes do aniversário numa linda colcha que presenteamos a minha mãe naquele dia. Mas não foi só aí. Hoje, eu, que não tenho mais a minha mãe, que virou estrelinha lá no céu, hoje eu sou vó. Hoje eu sou a vó Carla, vó da Nina, da Catarina, minha pequenina Nina. E hoje eu começo também a construir a minha colcha de retalhos. Sabe, a minha colcha vai ter retalhos de muitas histórias: Chapeuzinho, Pequena Sereia, O Pequeno Príncipe que eu tanto amo, Alice no País das Maravilhas. Mas vai ter também retalhos de coração do vestido da minha filha, do álbum de casamento que eu fiz para ela. E Catarina vai ter também retalho da primeira cobertinha que a vovó fez para você, assim como retalho do trocador onde você fez as primeiras trocas de fralda, e com certeza retalhos da sua mantinha vermelha que hoje te embala, aquecendo. Porque as histórias nos contam, as histórias fazem parte da nossa vida. E eu espero que você, aí, que está me escutando, também tenha muitas histórias, muitos retalhos que possam contar as histórias da sua vida.